Tem uma coisa que muita gente ainda não percebeu no mercado de usados. Enquanto o preço dos populares 1.0 disparou e carro básico 0 km já passa dos R$ 100 mil, existe um outro lado completamente ignorado por boa parte do público. Um lado onde, com o mesmo dinheiro de um hatch simples, dá para colocar na garagem uma SUV grande, diesel, com tração integral, espaço de sobra, presença imponente e mecânica projetada para durar centenas de milhares de quilômetros. E não estou falando de raridade nem de sonho distante. Estou falando de modelos que aparecem com frequência nos classificados com valores entre 60 e 90 e poucos mil reais, muitas vezes já revisados e com histórico sólido de confiabilidade. Essas SUVs têm fama de inquebráveis, e não é à toa. São carros construídos para enfrentar estrada ruim, levar família, rodar com peso, subir serra com facilidade e, principalmente, viver rodando sem pedir arrego. Algumas delas entregam um consumo surpreendente para o tamanho. Fazem 9, 10 km por litro no diesel e ainda passam aquela segurança que só carro pesado, alto e bem construído consegue transmitir. Enquanto muita gente se desespera com o preço dos 0 km básicos, quem pesquisa com calma descobre que dá para ter algo muito maior, muito mais confortável e infinitamente mais durável, pagando o preço de um carro simples. No vídeo de hoje, eu separei 4 SUVs com essa proposta: diesel, robustas, fortes, com histórico de resistência e com preços que desafiam um senso comum. Cada uma delas tem suas vantagens, cuidados e características próprias, mas todas compartilham uma ideia: entregar muito mais carro por real investido. Se você quer descobrir quais são esses modelos que valem ouro e ainda passam despercebidos pela maioria, fica comigo até o final. Vamos começar com ela porque é o retrato perfeito do que esse vídeo quer mostrar. A Mitsubishi Pajero Full 2007, uma SUV diesel que se tornou uma espécie de lenda. Quem conhece minimamente o universo dos carros grandes sabe que a Pajero Full está entre as mais respeitadas. E não é exagero. Ela tem aquele visual quadradão, robusto, com linhas que parecem ter sido desenhadas para sobreviver à prova do tempo. É carro com postura, presença e aquela sensação de fortaleza ambulante. E aí vem a melhor parte. É possível encontrar versões diesel dessa máquina na casa dos 60 mil reais. 60 mil! Valor que hoje mal compra um carro popular 1.0 zero com acabamento simples e motor sofrido em subida. Esse equilíbrio entre preço, construção e durabilidade é justamente o que coloca a Pajero Full no topo dessa lista. O motor diesel dela, quando bem cuidado, é conhecido pela longevidade. Tem dono que roda alto, muito alto mesmo, e ainda assim o carro segue firme, pedindo apenas manutenção preventiva. O consumo, então, surpreende quem olha de fora. Para uma SUV diesel desse porte, com mais de 2 toneladas, tração 4x4 e vocação para a estrada, fazer 9 a 10 km por litro é número de respeito. E não são dados teóricos, são relatos reais de quem usa no dia a dia. Isso coloca a Pajero numa categoria diferente, onde tamanho não significa obrigatoriamente fome na bomba. Mas além de preço e consumo, tem outro ponto forte nela, a sensação de dirigir. Quem já guiou uma SUV diesel grande sabe do que estou falando. É aquela mistura de força tranquila com sensação de domínio. O torque chega cedo, o motor responde com calma e potência e a Pajero vai subindo e avançando como se nada pudesse realmente pará-la. Na estrada, ela entrega uma estabilidade que combina com o peso da carroceria. Não tem aquele chacoalhar que algumas SUVs menores têm. Parece que o carro se planta no asfalto. E quando o terreno piora, seja estrada de chão, buraco, cascalho ou chuva, ela segue sem drama. É o tipo de veículo que passa confiança, e confiança é algo que não tem preço. Por dentro, ela carrega aquele ar de robustez, acabamento sólido, bancos grandes, posição de dirigir alta e aquela sensação de que tudo ali foi feito para durar. O porta-malas é generoso, o espaço para quem vai atrás é excelente e a ergonomia passa longe de carros modernos com soluções mirabolantes que só complicam o uso. A Pajero é direta, prática, feita para ser funcional. E para quem gosta de viajar com família, levar bagagem, equipamentos ou simplesmente rodar longas distâncias com conforto, ela é um acerto enorme. Claro que uma SUV diesel desse tamanho exige atenção na compra. E aqui vale aquela dica, que serve para qualquer carro usado, mas especialmente para modelos mais robustos. Histórico.
Motor diesel é maravilhoso, mas precisa de óleo correto, filtros trocados no prazo, abastecimento limpo e dono que não tenha espremido o carro sem cuidar dele direito. Então, antes de fechar negócio, vale olhar se a manutenção básica foi respeitada, se a tração 4x4 está engatando sem ruídos estranhos, se a suspensão está firme sem folgas exageradas ou estalos e se o câmbio automático está respondendo suave. Nada disso é bicho de 7 cabeças, mas uma checagem bem feita evita dor de cabeça futura. Em compensação, quando você encontra uma Pajero Full Diesel bem tratada, a experiência costuma ser muito superior ao que se imagina olhando apenas o ano do carro. Ela entrega a sensação de estar dirigindo algo que foi feito com outro padrão de exigência. É uma daquelas SUVs que consegue unir força, durabilidade e conforto em um mesmo pacote. E ainda tem a vantagem de já estar no fundo da curva de desvalorização. Isso significa que, ao contrário de um carro zero, ela tende a manter o valor de mercado com muito mais estabilidade. E isso hoje é ouro para quem pensa com a razão e não apenas com a emoção. É por tudo isso que eu abri o vídeo com ela, porque quando a gente coloca lado a lado o que a Pajero Full Diesel entrega e o que se paga hoje em carros populares novos, a conta simplesmente não fecha. Enquanto um 1.0 básico entrega simplicidade e falta de fôlego, a Pajero oferece presença, conforto, espaço, robustez, sensação de poder e aquela tranquilidade de saber que você está dentro de uma máquina que foi feita para durar. A escolha, no fim das contas, é sempre pessoal, mas quem se dá o trabalho de olhar com calma descobre que ainda existe muito carro grande e bom circulando no mercado. Só precisa saber onde procurar. Saindo da Pajero, a gente entra num território que muita gente acha que é proibido para brasileiro mortal, o Jeep Grand Cherokee 2012. Esse é aquele tipo de carro que você olha na rua e pensa, esse aí é carrão de gente rica. E sim, de certa forma ele é. Só que com o passar dos anos, o mercado de usados entregou um truque que pouca gente aproveita. Dá para encontrar um Grand Cherokee dessa geração partindo ali na casa dos 60 e poucos mil reais. 60 e poucos mil, o preço de um sedã popular básico, zero. A diferença é que aqui você não está comprando só um carro, está comprando postura, categoria e um nível de conforto que nem dá para comparar. E uma coisa precisa ficar clara logo de cara. Apesar de ser mais tecnológico, mais moderno e mais equipado, o Grand Cherokee tem uma característica muito parecida com a Pajero Full. Ele é feito para durar. No Zua, esse carro roda como se fosse eletrodoméstico. Gente usa, abusa, coloca quilometragem alta e mesmo assim o carro segue firme. A mecânica é muito resistente, principalmente nos motores V6. Essa geração também já tem câmbio refinado, suspensão bem acertada e um sistema de tração que realmente funciona, nada de enfeite. Na estrada, ele tem aquela condução que transmite peso, estabilidade e um silêncio interno que surpreende. Quando você senta atrás do volante, a sensação é bem diferente de SUVs nacionais. O painel tem acabamento melhor, os bancos abraçam mais, a ergonomia é mais humana e o isolamento acústico faz diferença real. É aquele tipo de carro que você liga e quando sai rodando, sente que existe engenharia envolvida ali. Nada de carro montado com pressa. O Grand Cherokee tem um refinamento no rodar que lembra SUVs de categoria superior, porque é isso que ele é. E o fato de estar hoje nessa faixa de preço faz dele um dos achados mais interessantes para quem não tem preconceito com carro usado gringo. E aqui vem a parte mais importante. Custo de manutenção. Ele não é um carro baratinho de manter, claro, até porque estamos falando de um Jeep grande, pesado, com interior mais sofisticado e motorização que exige respeito. Mas também não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente imagina. Peças não são inacessíveis, existe mercado ativo de reposição e para quem tem paciência de pesquisar com calma, se encontra a preço justo. Além disso, a mecânica desses carros é robusta. Quando o dono anterior respeitou as trocas básicas, óleo, filtros e fluidos, o carro aguenta por muito tempo sem sustos. No quesito consumo, ele não faz milagre, mas para um carro desse tamanho, com motor generoso e proposta de conforto total, os números fazem sentido. É SUV para quem quer presença, para quem roda com família, gosta de sentir segurança na estrada e prefere pagar pelo que está sentindo enquanto dirige. Inclusive, se você comparar com SUV 0 km, que custam quase o dobro e entregam menos potência, menos espaço e menos acabamento, o Jeep ganha fácil. A diferença é que no usado, muita gente olha só para o emblema e foge. Quem olha para os fatos, encontra oportunidade. Outro ponto que merece atenção é a eletrônica embarcada. Ele tem mais recursos, mais sistemas auxiliares, mais sensores e mais conforto que as SUVs convencionais. Por isso, é importante garantir que tudo esteja funcionando bonito na hora da compra.
Testa multimídia, vidros, comandos, sensores, câmera e dá uma volta longa o bastante para sentir câmbio, suspensão e aceleração. Isso não é desanimador, é só a etapa básica para garantir que você está levando uma nave em ordem. Afinal, a compra de um grande Cherokee não precisa ser emocional. Ela pode ser racional quando você vê quanto o carro está recebendo. E aí entra um detalhe que só quem entende mercado de usados percebe. Carros como o grande Cherokee já desvalorizaram tudo o que tinham para desvalorizar. Hoje, o preço é muito mais estável. Ou seja, você compra uma máquina grande, confortável, com presença e segurança, e se cuidar direitinho, pode vender daqui 1 ano ou 2 sem perder dinheiro, coisa que carro zero raramente entrega. E isso é um baita diferencial, porque significa que, mesmo sendo maior e mais refinado, ele cabe no bolso e não vira prejuízo. E para fechar, tem um aspecto emocional que ninguém admite, mas todo mundo sente. Dirigir um grande Cherokee muda a maneira como você enxerga carro, o visual imponente, aquele ombro largo na rua, o desenho agressivo da frienta, o espaço interno, os detalhes de acabamento, tudo nele passa a sensação de que você está em outra categoria. E é justamente essa sensação que muita gente acha que é inacessível, mas não é. Com um pouco de pesquisa, paciência e olho clínico, dá para ter um ícone americano na garagem, gastando o mesmo que se gastaria num carro básico zero. E é por isso que ele está nessa lista. Ele representa o equilíbrio raro entre preço atual e experiência de uso. E quando você junta tudo isso, conforto, reputação, presença visual, consumo dentro do aceitável e um valor de compra que parece mentira, fica claro que o grande Cherokee 2012 não é exagero, é oportunidade. Se a Pajero é o tanque e o Grand Cherokee é a mistura perfeita entre conforto e imponência, a Trailblazer Duramax 2013 é aquele tipo de carro que você olha e entende na hora porque as forças policiais e empresas de campo confiam nela. A Chevrolet acertou com força quando colocou o motor Duramax 2.8 turbodiesel nesse SUV. Não é exagero dizer que ele é um dos motores mais elogiados do Brasil quando o assunto é torque, durabilidade e capacidade de aguentar pancada. E quando eu digo pancada, estou falando de estrada ruim, uso pesado, carga, viagens longas e aquele uso típico da vida real, não só vitrine de shopping. Aqui já estamos subindo um degrau na faixa de preço. A Trailblazer Diesel dessa geração geralmente aparece a partir de uns 90 e poucos mil reais e chega perto dos 100 mil, dependendo do estado e dos opcionais. Mas é aquela história, você está pagando pelo que recebe, e recebe muito. Um SUV grande, com chassi robusto, suspensão parruda e espaço interno de verdade, daqueles que não deixam ninguém reclamando no banco de trás. Se você precisa de um carro para família, estrada, trabalho, viagens longas e ainda quer a sensação de estar guiando algo com presença, a Trailblazer se encaixa com facilidade. O destaque absoluto é o motor. O Duramax entrega torque absurdamente cedo e de maneira constante. A sensação ao acelerar não é explosiva como em motores gasolina turbinados. Ela é firme, linear e pesada. É aquele empurrão contínuo que dá confiança para ultrapassar mesmo carregado. E mais, por ser diesel, o consumo surpreende para um carro desse tamanho. Geralmente dá para ver médias na casa de 9 a 10 km por litro, o que, considerando peso, porte e torque, é ótimo. Não é SUV gastona, como muita gente imagina. Basta cuidar direito, usar combustível decente e respeitar manutenções básicas. Só que aqui entra um detalhe muito importante. O carro é grande e tem manutenção proporcional ao porte. Não é SUV de entrada, não é carro urbano, não é para quem tem medo de gastar dinheiro com revisão. O motor é confiável? É. Aguenta quilometragem alta? Aguenta. Mas quando precisar de algo mais específico, você vai sentir no bolso que está lidando com uma máquina grande. Por outro lado, as peças não são difíceis de encontrar, como em SUVs de marcas mais exóticas, e existe muita informação técnica circulando, justamente porque o carro é muito usado e conhecido, ou seja, dá para manter com consciência. Outra coisa que chama atenção na Trailblazer é o espaço interno. Os bancos são grandes, o carro é largo, a postura de dirigir é excelente, e aquele visual de caminhonete transforma qualquer viagem longa em um passeio tranquilo. Dá para andar com família, bagagem, cachorro, cooler térmico e ainda sobra espaço. A suspensão é mais dura do que muitos SUVs urbanos, mas é justamente isso que faz dela ser boa em condições mais severas. Ela aceita buraco, estrada ruim, lama leve e aquele trecho rural onde SUVs mais delicados ficam pelo caminho. Isso faz dela uma ferramenta, e ter um carro que além de confortável pode ser ferramenta, é raro. E apesar de ser diesel, ela não é barulhenta como picapes antigas. Dentro da cabine, o som é abafado,
O ar-condicionado trabalha bem e você sente o carro cheio, sólido, transmitindo segurança. É o tipo de sensação que normalmente só se encontra em SUVs mais caros, daqueles que passam de 200 mil. E justamente por isso a Trailblazer dessa geração virou uma oportunidade velada. Muita gente pensa que por estar perto dos 100 mil já é caro demais. Mas quando você compara com SUVs nacionais zero, acima de 160, 180 mil, que entregam menos potência, menos espaço e menos robustez, a conta muda completamente. E aqui vai um detalhe que muita gente não olha: revenda. A Trailblazer Diesel tem apelo real. Ela não trava no mercado e não fica encalhada como muita concorrente. Quem procura sabe o que quer, e quem compra geralmente cuida. Isso mantém o carro valorizado e cria uma espécie de segurança psicológica para quem investe. Você não entra num SUV desses com um medo de perder metade do dinheiro depois. E isso pesa, principalmente no mercado brasileiro, onde carro usado bem escolhido é investimento, não despesa. Agora, lógico, sempre existe a importância de checklist. Como qualquer carro diesel, é fundamental olhar histórico de manutenção, limpeza do sistema de alimentação, estado de bicos, turbina, correias e confirmar que o carro não rodou maltratado. Diesel mal cuidado dá prejuízo, e isso é verdade para qualquer modelo. Mas quando está tudo em dia, o carro se transforma numa das máquinas mais confiáveis e prazerosas para usar. E tem um aspecto emocional também, não dá para negar. Dirigir uma Trailblazer Duramax passa a sensação de poder. É um carro alto, largo, com cara de donos da estrada. Você olha pelo retrovisor e vê a dianteira imponente. E quem está na sua frente geralmente sai da pista com mais boa vontade. É carro que impõe respeito. E quando você junta isso com o fato de que entrega consumo honesto, enorme conforto e um motor diesel elogiado no mundo inteiro, fica claro que colocar ela nessa lista não é exagero, é puro bom senso. Por isso ela está aqui. É a prova de que dá para pegar um SUV grande, com mecânica sólida, com história no mercado e potencial para durar muitos e muitos anos, gastando menos do que custa um SUV zero que não entrega metade do que ela entrega. Basta olhar com atenção, pesquisar com calma e entender que no universo dos carros usados, as melhores oportunidades estão escondidas atrás da coragem de escolher com inteligência. Quando a gente fala em SW4 diesel inquebrável no Brasil, é praticamente impossível deixar a Toyota SW4 de fora. Esse carro tem uma reputação que atravessa gerações. Dono que compra costuma ficar, e quem vende muitas vezes se arrepende depois. A SW4 2009 está naquela faixa dos R$ 94 mil em diante, e embora seja mais cara da nossa lista, ela é também a que mais simboliza o conceito de carro para a vida inteira. E isso não é figura de linguagem. Você encontra a SW4 com mais de 300 mil quilômetros, rodando, lisas, sem barulho estranho e com o ar gelando forte. É o tipo de carro que parece rir da idade. Ela vem equipada com motor 3.0 turbo diesel e aquele câmbio automático que tem fama de ser praticamente indestrutível. Não é o carro mais rápido do mundo, nem promete esportividade. A proposta é outra. A SW4 existe para ser confiável, resistente e coerente com tudo que a Toyota acredita. Mecânica simples, manutenção previsível e construção pensada para durar anos, sem pedir exageros. Isso, para quem procura um SUV usado diesel, significa paz de espírito. O consumo costuma ficar na casa dos 8 a 10 km por litro, o que é mais do que honesto considerando o tamanho, o peso e a proposta do carro. Mas o grande diferencial da SW4 está na sensação de solidez. A porta fecha pesada, a suspensão aceita buraco com dignidade, e a posição de dirigir te coloca no nível de confiança que poucos carros entregam. Dá para cruzar estrada ruim, barro leve, áreas rurais e viajar com a família inteira sem aquela insegurança que muitos SUVs menores passam. E como ela compartilha muita coisa com a Hilux, qualquer mecânico minimamente experiente conhece bem a receita, os defeitos crônicos, os cuidados e, principalmente, os sinais de carro maltratado. A rede de peças é grande, espalhada pelo país. E a estrutura financeira de manutenção, apesar de não ser barata, é estável e previsível. Dá para olhar para uma revisão e saber exatamente o que esperar. Outra coisa que chama a atenção é que a SW4 tem um apelo emocional raro. É carro que transmite imagem. Não é um SUV frio. Quando você entra e guia, sente aquela mistura de calma com imponência. A cabine é alta, a visão é aberta e a dirigibilidade é bem mais leve do que o tamanho sugere. Na estrada, ela se comporta com dignidade, mesmo carregada, e o torque do diesel faz com que ultrapassagens sejam naturais, sem gritos, sem aperto. É aquela sensação de que o carro está sempre sobrando. E quem já dirigiu sabe,
tem algo prazeroso em sentir que o veículo aguenta mais do que você pede. E há um detalhe que sempre coloca a SW4 um degrau acima. Ela envelhece devagar. Os materiais internos, mesmo com mais de uma década de uso, geralmente continuam firmes. A lataria não costuma sofrer processos prematuros de desgaste. Os componentes raramente apresentam falhas graves antes de dar aviso. E, quando aparece algo, o problema normalmente tem solução conhecida. Isso dá segurança para a compra, porque você não entra num território desconhecido. É quase como adquirir uma marca registrada de confiabilidade, e para muita gente, isso vale cada centavo. Agora, claro, também existem cuidados. Uma SW4 usada precisa de verificação atenta no histórico. Diesel maltratado é problema em qualquer carro. É essencial conferir se o combustível sempre foi de boa qualidade, se as revisões preventivas foram feitas com seriedade, se o sistema de arrefecimento está em dia e se não há sinais de desgaste extremo na parte inferior. Muitos donos usam o carro em estrada rural, sítio, região litorânea, então olhar suspensão, chassi e borrachas faz parte. Mas nada disso é segredo e não há vulnerabilidades escondidas. Tudo o que pode acontecer nesse carro já foi estudado e comentado por milhares de proprietários e mecânicos no Brasil inteiro. E tem mais um ponto que importa muito: revenda. Enquanto muitas SUV grande usada passa sufoco para sair da garagem, a SW4 geralmente tem fila de interessados. Ela é uma das poucas que continuam despertando desejo até em quem nunca cogitou ter um SUV diesel. Isso significa liquidez. Investir em um carro como esse traz a segurança de saber que dinheiro parado não vira prejuízo imediato. Você compra, utiliza e, se um dia precisar vender, não encalha. Num mercado onde cair na cilada errada tira milhares de reais num piscar de olhos, essa vantagem tem peso real. Algumas pessoas olham para uma SW4 2009 custando perto dos 100 mil, e estranho, mas é antiga. Só que aqui vem o choque de realidade. Existe muito SUV zero acima dos 200 mil que não entrega metade da confiabilidade, robustez e consumo dessa Toyota. Enquanto alguns estão mais preocupados em instabilidade de revenda e baixa dor de cabeça, a SW4 entrega exatamente isso. Ela é o carro para quem quer algo que dure, que aguente, que seja grande de verdade e que transforme viagens em experiências tranquilas. E por isso, apesar de ser a mais cara da nossa lista, é também a que mais faz sentido para quem vê veículo como ferramenta e patrimônio, e não apenas como transporte. Se a proposta é mostrar SUVs resistentes, de manutenção clara e prontas para encarar uma década inteira de uso sem dramas, a SW4 é praticamente o símbolo disso tudo. Não é exagero colocá-la como o fechamento da lista. É, na verdade, o reconhecimento de que a engenharia bem feita, o tempo se torna apenas um detalhe. No fim das contas, essas 4 SUVs mostram algo que pouca gente para enxergar. Enquanto o mercado grita por carros zero, cheios de plástico e com preço nas alturas, existe um universo de veículos usados que entregam muito mais do que custam. Máquinas grandes, seguras, feitas para durar, com mecânica confiável e consumo honesto, especialmente quando falamos de diesel. Claro, cada uma tem seus pontos de atenção, mas todas compartilham a mesma essência: robustez, conforto e aquela sensação de carro de verdade, sem medo de estrada ruim, viagem longa ou quilometragem alta. E é justamente isso que torna essas escolhas tão interessantes. Elas provam que, com menos de 100 mil reais, você pode ter algo que muita gente acredita estar fora de alcance. Pajero Full, Grand Cherokee, Trailblazer Duramax e SW4 não são apenas SUVs usadas. São símbolos de engenharia bem feita e de bom senso na hora de investir. Então, antes de correr para financiar um carro zero sem graça, vale olhar com calma para esse lado esquecido do mercado, porque quem pesquisa com atenção, escolhe melhor.